Te adoramos. E nós também nessa noite Te adoramos com nossos aplausos, Jesus. Te adoramos com nossos aplausos, Jesus. Tu és lindo, Tu és lindo, Tu és lindo. E não há outro igual a Ti, Jesus. Olha para o seu irmão. Olha para o seu irmão e diga assim: eu consigo ver em você. Fale com fé e com ousadia. Diga: eu consigo ver em você um líder cheio da presença do Espírito Santo. Eu tomo posse, eu tomo posse, tomo posse. Paulo, ele diz: minha mensagem não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder de Deus. Nós precisamos cavar cada dia mais. Amém? Você pode sentar, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu falar algo para você. Esse final de semana, nossa programação vai ser normal. Nós temos o nosso culto da vitória, vai ser somente aqui na sede. Queremos encorajar você a estar aqui conosco, vai ser incrível. Em nome de Jesus. Sábado nós teremos nosso Difflin Night aqui normal, também aqui na nossa igreja. Domingo, preste bem atenção. Domingo nós vamos ter os nossos cultos de celebração normais pela parte da manhã. É importante você anunciar de forma correta, tá? Lá no nosso campus pela manhã às 9 horas da manhã e aqui na sede às 9 horas. Mas domingo à noite às 19 horas nós vamos sair das quatro paredes, nós vamos estar fazendo um culto em ar livre, no ar livre aqui, na Praça Paitona, amém ou não amém? Quem está muito empolgado para esse culto, amém? Então, motive, primeiramente você precisa estar aqui, você precisa estar, e vai ser a grande chegada dos irmãos do encontro com Deus, vai ser demais, vai ser demais, vai ser demais. Se prepare, porque eu quero profetizar que essa chegada será uma chegada que você nunca viu ainda. Se prepare, se prepare. E algo grandioso Deus vai estar fazendo nesta noite, aí nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Queridos, um outro aviso importante, que terça-feira, hoje nós estamos tendo o nosso Super Tadel, mas terça-feira que vem nós vamos ter um Tadel mega especial, porque o nosso querido e amado Pastor Elcio vai estar aqui conosco, amém? Pastor Elcio vai estar aqui conosco, nós vamos fazer um Tadel mega especial com o Pastor Elcio. Ele vai estar compartilhando conosco algo do coração de Deus. Então vá se organizando, não perca por nada. Quantos estiveram no nosso café com o pastor aqui? Levante a mão. Olha só, café comigo foi um grande privilégio para mim. Deus um dia me fez uma promessa que eu iria tomar café com pessoas mais importantes da face da terra. E se cumpriu quinta-feira, eu tomei café com você aqui. Quem esteve no nosso batismo sábado, foi incrível. E nós fizemos um highlight, e nós queremos mostrar para você os nossos melhores momentos do nosso batismo nas águas. Um oceano, sem medo nenhum,
estás aqui neste lugar. Posso te sentir. Sonda-me. Com teu amor, enche-me. Com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar e nada vai me separar do teu amor. Eu olho para ti e ao te contemplar, sua glória sobre mim transforma-me. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar do teu amor. Pare porque 2022 está vindo aí. E eu já quero liberar uma palavra profética, que é a inauguração da nossa piscina na chácara vai ser com um grande batismo. Vamos pensar nessa ideia? Eles não ouviram, né? Eu gostaria muito, Aldri, que quando eu falasse, tu não cortasse. Eles não entenderam, você cortou o som aí. Ah, brincadeira. Queridos, nossa grande inauguração da nossa piscina, da nossa chácara, em maio, vai ser com grande batismo nas águas. Quem acredita nessas loucuras? Amém? A nossa fé deve ser uma fé extravagante, diferente. E eu creio, em nome de Jesus, eu creio. Em janeiro eu vou mandar cavar o buraco lá. Vou, em nome de Jesus. Só se Jesus voltar antes. Queridos, eu gostaria que você não conversasse com ninguém agora. Precisava que você cortasse para mim. Eu quero compartilhar uma palavra, aproveitando essa noite que estamos aqui como liderança. Eu quero trazer como tema dessa palavra o líder e a sua vida devocional. O líder e a sua vida devocional. Todos nós, assim como nós sentimos a necessidade de muitas coisas, nós precisamos sentir a necessidade de ter um relacionamento com Deus diariamente. Queridos, nós somos espírito e carne. Nós temos a nossa vida espiritual e a nossa vida carnal, nossa vida física. E nós precisamos batalhar para sermos mais espiritual do que carnal. Às vezes eu fico me avaliando e digo, rapaz, eu luto para ser espiritual, eu ainda tenho cada atitude carnal. E se eu não lutasse? Então,
Hoje, Paulo, eu sei que o contexto é ceia, mas Paulo ele fala que existe muitos fracos, doentes e alguns até que já morreram. Eu sei que o contexto que ele está falando é ceia, mas a gente encontra pessoas fracas, doentes e mortos espiritualmente. E com tristeza eu falo isso. A gente encontra muitos líderes assim. Muitos líderes, queridos, que estão levando a coisa, usando uma força de expressão, empurrando com a barriga. Que não ora e as coisas estão dando certo. Que não ora, não tem a vida devocional, não gasta tempo com Deus e a coisa vai dando certo. Mas uma hora a conta chega. Uma hora a conta vai chegar. Querido, você já parou para pensar que Deus sabe exatamente tudo de você? E principalmente Deus ele sabe de você e de mim a nossa dedicação em aprender da palavra dele, em buscar ele em oração, e ele sabe exatamente se eu sou uma pessoa relaxada ou uma pessoa prudente. Ele sabe. E isso precisa causar temor em nosso coração. Deus ele sabe a minha vida, se eu sou uma pessoa prudente, desejosa, ou se eu sou um líder relaxado em relação à minha vida devocional. Meus amados irmãos, a Bíblia apresenta Jesus como modelo que todo cristão deve seguir. Jesus é nossa maior inspiração para tudo. Amém? Você pode declarar, levantar sua mão direita e dizer assim: Jesus é a minha maior inspiração. Outro dia eu falei aqui que você não é errado você se inspirar em outras pessoas, criar expectativa, mas a nossa inspiração e a nossa expectativa num ser humano deve ter um limite, porque o ser humano é falho. Ele vai falhar uma hora ou outra, e a gente pode se decepcionar e a queda ser grande. Mas quando olhamos para Jesus e nos inspiramos 100% nele, nós nunca vamos nos decepcionar, nunca. Em Efésios capítulo 5, versículo 1, olha o que o texto sagrado diz: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Está dizendo, olhe para Jesus, imite Jesus, veja a vida de Jesus e se inspire nele. Porque na medida que nós entregamos a nossa vida para Jesus, além de nós passarmos de criatura para filho, nós nos tornamos cristão. E um cristão significa um pequeno Cristo, ou um pequeno Jesus no meio de um povo. E o Paulo ele diz que nós devemos ser imitador dele. Não seria diferente, querido, na área de oração. Jesus é também nosso maior modelo nessa área. A oração, infelizmente, tem sido muito negligenciada em nossa época. Deixa eu fazer um pequeno teste conosco, daqui é para todos nós. Hoje eu estudando essa palavra, eu chorei, porque toda vez quando fala de oração, toda vez que eu vou falar de oração, toda vez que eu vou falar de leitura da palavra, eu choro e sou desafiado a cada dia melhorar mais e mais. Deixa eu fazer um pequeno teste. Não precisa me responder, todos estão me ouvindo? Amém? Não precisa me responder, mas eu pergunto para você, primeiro, pequeno teste através de duas perguntas, não precisa me responder. Primeiro, você tem o costume de orar todos os dias? Não precisa me responder. Você tem um costume, é interessante porque mesmo que o contexto histórico seja diferente, mas quando olhamos para Zacarias 4:6, onde ele diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Eu repito a pergunta: você tem o costume de orar todos os dias? Eu oro, pastor, quando eu vou tomar café, quando eu vou almoçar e quando eu vou jantar. Eu oro, pastor, quando eu levanto, obrigado pela noite e obrigado por esse dia, amém. É uma oração isso? É.
mas nós chamamos a oração do pipipi. A segunda pergunta que eu quero fazer para você, não estou aqui como juiz, mas como a voz profética para nos desafiar a melhorarmos mais a nossa vida devocional, principalmente como líderes. Ei, todo mundo é perseguido, todo mundo é tentado, mas Satanás sabe, se ele derrubar um líder, o estrago vai ser maior. Se ele derrubar um líder de life, de célula, vai atingir os seus membros. Se ele atinge um setor, vai atingir 3, 4 células de uma vez. Atingir uma área, atingir o distrito, atingir um pastor, ele sabe, o efeito vai ser o efeito dominó, não tem jeito. Então por isso que nós precisamos alimentar o nosso espírito. A segunda pergunta que eu faço para você na noite desse dia é: suas orações são daquelas rápidas, ou você procura dedicar um bom tempo para orar ao Senhor? Primeiro, você tem orado? Você tem o costume de orar todos os dias? É interessante porque a gente vai aprendendo princípios. Um dia eu encontrei um jovem, ele disse assim: eu vou lá para a igreja porque de mês em mês, né, o Senhor sabe, a gente tem que se renovar. Hoje é amanhã de Pentecostes. E a grande verdade é que todo dia eu tenho que ir no deserto pegar o maná, porque o maná de ontem não serve para hoje. Seria tão bom eu orar hoje, ou orar ontem, segunda-feira, e toda semana não precisasse. E não é assim. Não é assim que funciona. Querido, tenho certeza que muitas das respostas a respeito dessas duas perguntas, elas serão negativas sobre esse tema, pois oramos muito pouco hoje em dia. Essa é a grande verdade. Teve um pastor que veio da Coreia. Ele, em uma de nossas conferências, ele perguntou quantas horas a gente orava. Ele começou, não sei se foi 18, se foi 20. E veio baixando. Baixando. E a grande verdade é que a gente não consegue tirar o dízimo do nosso dia, do nosso devocional. A vida é muito corrida. E você observa que mesmo não orando as coisas vão dando certo. Mas isso não é para ser assim. Não é para ser assim. A grande verdade é, queridos, que a gente ora muito pouco. Tanto individualmente como coletivamente. Às vezes o povo cobra a vigília, porque outra igreja está fazendo, vai para o monte, é fogo, nós temos que ir para o monte, então bora, vamos para o monte, vamos fretar o ônibus, vamos para o monte. Primeira sexta, o ônibus vai com a mola arriada. Segunda sexta, a gente já tem que dizer assim para o motorista: o senhor pode ir para casa que a gente vai pegar carona aqui. Deu pouca gente. Vamos orar, a igreja tem que ter, mas quem mais cobra de oração na igreja é o que menos vem. É uma realidade. Tendo visto, faz uma vigília. Na verdade a gente chama de vigília, e não é nenhuma vigília, é uma oração de 1h30, 2 horas. Vigília era quando a gente tinha aqui na igreja, das 10 às 6 da manhã. Onde, meu irmão, a gente ficava assim, de sono, mas ninguém aberava. Só faltava secar uma caixa usando um pouco de exagero. Caixa de 1000 litros, de tanto lavar o rosto, meu irmão, para o sono ir embora. E prega, e ora, e prega, e ora. Já fiz vigílias aqui, né, com 6, 7 pessoas, já participei, na verdade. E meu desejo é voltar a fazer essa vigília, cara. Aí tem alguns que dizem assim: quer que a igreja ore, faz uma vigília, uma oração, das 10 noites de glória, das 9h30 às 11 horas. Eu não posso ir porque amanhã cedo eu tenho que
acordar. Claro que nem sempre, é bom até frisar isso aqui. Eu nunca saio, todo tempo eu estou online. Uma que eu não manjo tanto de internet, eu tenho uma ferramenta poderosa aqui, mas pouco uso. Sei só o básico. Se você acordar de madrugada e ir lá, eu vou estar online. Isso não significa que eu estou no WhatsApp, que eu estou no Face. Mas se você pegar o crente, eu não vou para a vigília porque eu vou acordar cedo. Meia-noite vai vir estar online. Aí você faz um teste, boa noite, querido. Oi, pastor, boa noite, tudo bem? O que foi, pastor, que aconteceu? Não, só queria saber se você estava online. Se eu fizer uma vigília aqui, meia-noite, às 6 da manhã, quem vem comigo? Pode levantar bem forte, corre aqui, pega o teu celular, bate uma foto. Isso aqui não é para você, por favor, não é para você que eu vou falar, mas o que o Senhor estava falando muito forte comigo a respeito de crente, é interessante porque Paulo ele diz assim, olha, eu quero que vocês nem se misturem com os avarentos, com os enganadores. Ele diz assim, não estou me referindo com as pessoas do mundo, mas com pessoas que são irmãos da igreja, que é avarento, que fala mal, com essas pessoas vocês não devem nem comer nada. Interessante. Porque Paulo leva ao extremo, crente tem que ser crente. E quando um crente mente, ele não mente para o outro, ele mente diretamente para Deus. Quando Ananias mentiu com a esposa dele, o que foi que o apóstolo disse? Por que você mentiu ao Espírito Santo? Mas ele estava falando para ele. Então quando o crente mente, ele está mentindo diretamente para Deus. Primeiro para Deus. Mas depois eu falo sobre mentira, vamos falar sobre verdade. Então eu vou marcar. Bora mais uma vez. Quem topa? Vigilhão. Da meia-noite às 6 da manhã. Levanta a mão. Já, bate. Bate. Os céus deu um flash. Está ao vivo. O céu deu um flash. Então, queridos, vamos caminhar aqui. Vamos aprender 5 lições com Jesus a respeito de oração. 5 lições. Primeiro, a primeira lição que nós aprendemos com Jesus a respeito da vida devocional, se tratando da oração, nós aprendemos que Jesus orou quando as coisas estavam bem. Preste bem atenção. Jesus orou quando as coisas estavam bem. Uma coisa muito comum que acontece em nossa vida é orarmos mais quando as coisas não vão bem, e menos quando as coisas estão indo como queremos. Esse não é exemplo de Jesus. Preste bem atenção. Numa ocasião corriqueira do seu ministério, em meio aos seus trabalhos do dia a dia, Jesus se retira para orar. Mateus 14, 23, olha o que o texto diz. Mateus 14, 23, tendo despedido a multidão, estava tudo bem, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali, sozinho. Jesus tinha uma rotina de oração, e nós também devemos ter uma rotina de oração. Amém ou não amém, queridos? A gente tem a tendência de nós orarmos mais quando as coisas não vão bem, mas nós temos que orar com a mesma intensidade quando as coisas estão indo bem conosco. Pelo menos externar a oração diariamente de gratidão a Deus. Você sabe por quê? Na minha interpretação, um dos motivos que Deus permite com que a gente passe por luta é porque Ele tem prazer de ter a gente mais perto dele. Eu pergunto para você, se a sua vida fosse sempre um mar de rosas, usando uma força de expressão, se tivesse tudo bem, dinheiro no bolso, dinheiro na conta, comida
Meu irmão chegou contigo, eu vou te dar um boi, irmão, tu vai passar 6 meses sem comprar carne. Meu Deus, será que Deus está falando com alguém aqui, Jesus? Está tudo bem, a saúde, a família, está tudo 1000 maravilhas. Eu pergunto para você, você teria motivos e razões para orar? Não, está tudo bem. Mas quando o negócio aperta, quando o nó aperta, quando o sapato aperta, a gente sabe para onde correr. Segunda coisa que nós aprendemos com Jesus, primeira, ele orou, ele tinha uma rotina, ele tinha um estilo de vida na oração. Queridos, estou falando isso aqui, mas sou desafiado. Eu sou desafiado a orar. Orar quando tudo vai bem. Jesus, ele nos ensina isso. Mas também Jesus, nós aprendemos que Jesus orou quando as coisas não estavam bem. Não, Jesus não teve apenas bons momentos em sua vida. Ele também passou por grandiosas lutas. Em uma das suas maiores lutas, bem próximo de chegar o momento em que iria ser morto na cruz, Jesus fez o quê? Jesus orou. Mateus 26, 42, olha o que o texto sagrado diz. Retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Jesus sabia, aquele momento, ele estava sentindo já a agonia da morte ali. Ele sabia exatamente o que ele iria passar. E ele foi e orou. Ele orou quando tudo estava muito bem. Um dia poderoso de muitos milagres. Ele, pela unção do Espírito Santo, manifestou milagres extraordinários. Foi um dia muito produtivo. Mesmo assim ele se retirou e foi orar. Mas num momento difícil que ele passou também, em especial nesse momento, antes da sua morte, ele se retirou e foi orar. Pai, está difícil. Eu sei exatamente o que eu vou sofrer. Mas se for possível, passa de mim isso aí, vai. Isso nos ensina que a dependência de Deus deve ser em qualquer situação, até nas mais difíceis, queridos. Alguns abandonam a Deus quando as coisas não vão bem. Jesus amou a Deus e orou a Ele quando as coisas difíceis estavam acontecendo. Jesus nos ensina que o Pai está interessado em nossas orações e em todos os momentos de nossas vidas, até nos mais difíceis. O dia mais difícil da minha vida até hoje, eu sempre me apego naquilo que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma alegria. A minha oração mais triste que eu já fiz na minha vida, com mais dor, e o dia que eu me arrumei com mais tristeza para vir para a igreja, a oração que eu precisei fazer foi quando a minha mãe faleceu, que eu estava dentro do quarto. Eu tive que me afastar e fazer uma oração que eu sempre faço. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E o dia que eu me arrumei com muita tristeza foi um dia que eu estava me arrumando para vir para a igreja, para eu celebrar o culto fúnebre da minha mãe. Agradeci a Deus quando estava com vida, agradeci quando morreu. O Senhor não quer simplesmente, queridos, que a gente se apegue a Ele somente, sabe, nos momentos bons e interessantes. Quando as coisas apertam para algumas pessoas, a primeira coisa que eles fazem é abandonar Deus. Terceira coisa, vamos correr aqui, o que nós aprendemos com Jesus sobre a oração. Primeiro, Jesus orou quando tudo estava bem. Segundo, Jesus orou quando as coisas não estavam indo bem. Terceiro, nós aprendemos que Jesus orou colocando a vontade de Deus acima da dele. Esse é um grande ensino. Homens malignos em nossos tempos têm ensinado muitos crentes a determinar coisas a Deus em suas orações. Cobrar, pegar Deus pelo colarinho, imprensar na parede, cobrar a Deus.
exigir que Deus faça aquilo que desejam. Jesus não fez isso. Ele orou ao Senhor em submissão e expôs a sua dor, mas se submeteu à vontade de Deus, prostrado, ainda que a decisão de Deus fosse a sua crucificação. E como é difícil, principalmente quando nós queremos algo. Deus faz, a tua palavra diz. Eu sei que a gente pode pegar o exemplo do rei Ezequias, virou para a parede: Deus, eu tenho que ter servido, mas foi diferente. Às vezes nós queremos imprensar Deus na parede: ou tu faz, ou tu faz, ou tu faz, ou se não te deixo. Mas Jesus sabe, mesmo com a dor, mesmo aqui dentro, Jesus estava dizendo: Senhor, meu Pai, é uma oração de apelo, sabe? É como se Jesus, meu Pai, nós combinamos antes de descer do céu para a terra. Nós sentamos, o Senhor me explicou direitinho que eu ia precisar morrer pelo Daniel, pelo Teixeira, Fabiana, Mila, Lázaro. O Senhor me explicou e eu fechei com o Senhor lá. Mas só que agora eu estou com medo. Eu não sei se eu vou suportar. É uma dor muito grande. E eu quero que o Senhor passe de mim isso. Vamos dar mais um tempo. Mas depois, olha só o que o texto sagrado diz em Lucas capítulo 22, 41 e 42. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, eu quero muito que o Senhor não deixe eu passar por isso. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Como é difícil nós fazermos uma oração sincera para Deus: Deus, eu quero isso aqui, porém, faz a tua vontade, não deixa a minha vontade se cumprir. Ainda mais quando o cara está apaixonado, quando a menina está apaixonada. Eu já vivi isso. Eu doidão lá, apaixonado. Ainda bem que meu bem não veio. Essa vez está me assistindo. Apaixonado. Quando eu lembrava da menina, chorava. Verdade. Ia comer, lembrava dela: não quero essa comida, está sem graça, eu quero ela. Aí de joelhos lá: Senhor, eu tenho me guardado para ti, Jesus. Se isso não for do Senhor, arranca, Pai, arranca. E aqui dentro, eu dizendo: mas dá um jeitinho que eu gosto dela, Pai, dá um jeitinho que eu gosto dela. Eu amo ela, de dar um jeitinho, Pai. Mas faz a tua vontade, mas por favor. É desse jeito. Como é difícil chegarmos e falarmos: Senhor, essa aqui é a minha vontade, mas sinceramente, eu quero que a sua vontade se cumpra na minha vida. Porque a sua vontade é maior e melhor do que a minha vontade. Meu irmão, eu tenho um sonho. Eu não tenho muitos sonhos materiais, mas um sonho que eu tenho é ter um terreno no interior, é ter uma casinha, é ter o meu alazão, é ter lá umas 5, 6 cabeças de gado. Porque eu gosto do cheiro do cocô do gado. Eu gosto. Gente, eu viajo quando eu sinto aquele. Um dia a gente já andou por várias vezes atrás de boiadeiro que vem derramando aquele cocô. Aí a Sara diz: aí tá aí, papai, vai, tá aí, cheira, papai. Eu gosto. Tanto é, querido, que há 3 anos atrás eu me meti no maior enrascada, eu acho, da minha vida. Não sei se você viu no status ontem que eu postei. Teve um irmão que chegou comigo e disse assim: pastor, eu comprei uma vaca para mim sacrificar ela.
E no dia que eu ia sacrificar no matador, ela pariu. E está lá a bezerrinha linda. E eu caí na besteira de dizer: me dá ela para me criar. Ele disse: pode pegar. 2 dias ele deixou a bichinha lá em casa. Eu disse: rapaz, daqui vai começar a minha fazenda. É daqui. Dei logo o nome dela, Mimosa. O nome dela era Mimosa. Meu amado do céu. Eu gastava quase R$800 só de leite por mês. Eu disse: meu Deus, quando eu for somar, eu vou comprar quase uma fazenda. Não tem como. E aí, graças a Deus, que Deus levantou um empresário que tinha uma fazenda bem perto lá. Disse: não, pastor, pode mandar buscar o leite lá. Eu disse: senhor, eu tenho certeza. Tá bom. Aí eu combinava com o vigia. Quando dava 6 horas, o vigia lá da igreja ia pegar o leite. E aí o que acontecia? Eu pegava o leite cedo e já estava gerando conflito, porque o meu bem, quando me procurava na cama, eu já estava com a mimosa. E aí o que aconteceu? Me disseram que tinha que ferver o leite, esfriar e deixar um pouquinho morno, como quando ela fosse mamar lá no bico, ela sentisse meio quente e ia sentir que era da teta da mãe. Rapaz, eu fervi o leite e olha aqui no ventilador esperando esfriar. E quando chegava o horário, 6h30, 7 horas, rapaz, essa bezerra sentia o cheiro do leite e berro mesmo. E eu dava aquele leite. Um dia ela já estava entrando dentro da cozinha. Um dia a Sara estava mexendo no leite, ela foi lá com a cabeça e dana a Sara. E aí ela já me conhecia. Quando ela ouvia a minha voz, ela vinha. E aquela foto que eu postei ontem foi no dia que eu levei ela lá para a fazenda. E ela se agoniou e eu ia andando sozinho, ela vinha atrás de mim, eu pegava, fazia carinho nela. Aí a mimosa, infelizmente, morreu lá na fazenda. Foi um dia de muita tristeza para mim. Mas, queridos, eu não sei por que entrou a mimosa no meio, por causa do terreno, né? Mas às vezes eu passo aí para o interior, aí eu vejo lá a placa vende-se. Aí eu digo assim para Deus: Deus, no dia que o Senhor ver que eu estou preparado para ter um terreno no interior, que não vai me atrapalhar minha vida com o Senhor pode me dar. Mas se for atrapalhar, não me dá não, Senhor. Faça a tua vontade, não a minha. Eu tenho muito desejo. Eu gosto muito do interior, gosto muito do gado, gosto muito de estar na beira do curral, eu sei tirar leite, eu gosto de tirar leite. Querido, na minha época de vaqueiro, glória, na minha época de vaqueiro, que nunca teve essa época, tá? Faça a vontade de Deus. O que você tem pedido para Deus? Será que você tem tido a nobreza de dizer: Senhor, eu quero muito, mas faça a tua vontade, não a minha vontade. É a tua vontade, Jesus. Quarta coisa que nós aprendemos com Jesus, queridos, aprendemos que Jesus orou antes de decisões importantes. Jesus foi um homem que tomou grandes e importantes decisões. Decisões essas que, se fossem tomadas erroneamente, pelo impulso, pelas emoções, poderiam impactar não só a ele, mas toda a humanidade. E uma dessas decisões importantes chama minha atenção a atitude de Jesus. Antes de escolher seus 12 discípulos, o que ele fez? Ele orou uma noite inteira. Queridos, sabe o que acontece conosco? Vamos ler o texto, Lucas 6, 12 e 13, olha o que o texto sagrado diz. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem designou apóstolo.
Ele precisava, entre muitos discípulos que seguiam Jesus, ele sabia que ele precisava escolher 12. Se ele escolheu 12 é porque pelo menos tinha 13 capacitados para ser apóstolo, para dar continuidade ao ministério. E ele passou a noite inteira orando. Gente, sabe, perdão pela força de expressão, até você que me assiste agora, sabe o que acontece muitas vezes? A gente quebra a nossa cara, a gente se dá muito mal muitas vezes, porque nós não queremos orar antes das decisões, nós não queremos ouvir Deus, nós queremos fazer logo, e muitas vezes não é a vontade de Deus aquela decisão, nem sim nem não. A gente tem que ter essa sensibilidade para ouvir Deus, aprender a buscar Deus nas nossas decisões, não somente nas decisões importantes, grandes, mas nas pequenas também. Jesus primeiro, ele orou quando tudo ia bem. Jesus orou quando tudo ia mal. Jesus orou e nos ensinando que a vontade de Deus deve estar acima da nossa vontade. Quarta, Jesus orou antes das suas decisões. Não me responda, mas eu pergunto: você tem orado antes das suas decisões? Se eu pudesse voltar. Quinto e último, para nós fecharmos aqui, nós aprendemos que Jesus orou ao invés de murmurar. Tem muita gente doente porque murmura de tudo. Tem muita gente, queridos, acabando a sua empresa, seu ministério, seu casamento pela murmuração. Em uma das ocasiões em que Jesus estava realizando o seu ministério, juntou-se grande multidão para ouvi-lo. O tempo foi passando e todos estavam com fome devido ao avanço da hora. Imagino que Jesus também estava com fome, já que tinha trabalhado bastante naquele dia. Além desse fato, junta-se o fato de ter uma multidão faminta diante dele. E os apóstolos, sem saber o que fazer para dar de comer a esse povo, pensando já em mandá-los embora rapidamente para que se livrasse do problema. Qualquer um de nós ficaria meio perdido nessa questão, e certamente murmuraríamos bastante por causa desse problemão, que era para alimentar mais de 5.000 pessoas, ainda mais depois de um dia inteiro de trabalho. Mas o que Jesus fez? Jesus orou. Jesus orou em vez de murmurar, em vez de dizer: vou embora, não tenho comida, estou cansado, também estou com fome, vou embora. Uma que naquela época a cultura não permitia liberar ninguém depois de certo horário. Mateus 14:19 é do que a Bíblia diz. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes. Ele não pegou os 5 pães, poxa, só isso que a gente tem. Ele pegou o que ele tinha. Ei, o pouco na sua mão é algo insignificante, mas o pouco na mão certa pode alimentar uma grande multidão. 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos, e estes à multidão, e todos comeram e se fartaram. Ore mais e murmure menos. Jesus nos ensina que o caminho da oração a Deus é muito mais proveitoso do que o da murmuração. Ele olha para o céu, para o Deus provedor. Ele não deixa o problema tirar a sua confiança em Deus. Ei, não deixe os problemas transformarem seu coração em um coração murmurador. Outro dia eu postei no meu status essa frase. Não deixa que os teus problemas transformem o seu coração em um coração murmurador. E eu quero encerrar lançando um desafio para nós nessa noite. Que desafio, pastor, de orarmos mais, de seguir o exemplo de Jesus, de caminharmos nas suas pegadas. Ore quando as coisas vão bem, ore quando as coisas vão mal. Coloque a vontade de Deus acima da sua vontade. Ore antes de tomar qualquer decisão.
ore em vez de murmurar. Oração é entregar na mão de quem resolve. Tá difícil? Deixa eu dar para o meu pai aqui que ele vai resolver. Pode resolver amanhã ou depois, mas ele resolve. Eu tenho inúmeras situações na igreja que às vezes fico pensando, acordo de madrugada, coloco minha cabeça no travesseiro. Um dia eu posso falar aquilo que você falou, meu filhão. Um dia o pastor Teixeira veio me apresentar um problema. E eu disse assim: meu filhão, eu estou com esse daqui para me resolver. A gente resolve, eu apresentei ele. Sabe a expressão que ele usou? Ele disse: pastor, eu estou com esse problema aqui, essa meninice aqui, enquanto o senhor está com esse montão aí. Mas a gente tem apresentado na mão daquele que resolve. Em vez de murmurar, ore, que Ele tem prazer nas nossas orações. Amém? Diga assim: eu aprendo com Jesus. Fale com mais fé, diga: eu aprendo com Jesus que eu preciso orar quando tudo vai bem. Eu aprendo com Jesus que eu preciso orar quando as coisas não vão bem. Eu aprendo com Jesus que a vontade de Deus, ela precisa estar acima da minha vontade. Eu aprendo com Jesus que eu preciso orar antes de tomar decisões. Eu aprendo com Jesus que eu preciso orar em vez de murmurar. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero fechar fazendo as duas perguntas que eu comecei. Você tem o costume de orar todos os dias? Segundo, quanto tempo você reserva para você gastar tempo com Deus? Coloque a mão no seu peito, à altura do seu coração. Eu quero muito que você faça essa oração para Deus individual. Se você sente a necessidade que você precisa orar mais, assim como eu sinto, gente. Eu reconheço que eu preciso gastar mais tempo com Deus. O líder e a sua vida devocional. Fale com Ele. Diga: Senhor, eu não consigo sozinho, eu tenho sono, eu tenho preguiça. Às vezes eu não sou organizado. Às vezes eu coloco as coisas na frente, eu preencho todo o meu tempo. Mas eu te peço, como líder, me ajuda a ter a minha vida devocional, Senhor. Me ajude a gastar tempo contigo, meu Deus, todos os dias.